Pessoal, muito boa noite a todos, então. Agradeço a participação de todos vocês. Esse é um projeto que Deus pôs no meu coração já há algum tempo. Compartilhar como estudar, também como transmitir, como comunicar a palavra de Deus, né? Então, como é minha estratégia habitual, eu vou projetar aqui na tela o meus slides, e aí vocês podem se ajustar aí. E hoje, então, né, dia 27 de fevereiro, é a nossa segunda aula. Eu usei esse tema da dispensa do Horácio, inspirado em 1 Pedro 4,10, em que está escrito que devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Então, daquilo que Deus tem me dado, reparto. E recapitulando, hoje é a segunda ministração, a primeira foi no dia 6. E eu vou só projetar aqui brevemente o conteúdo da primeira, para a gente relembrar, e aí prosseguiremos com o assunto de hoje. Então, está aqui o conteúdo da primeira, uma espécie de um contexto geral da Bíblia e princípios gerais de estudo e de interpretação. Primeiro tema, não vou repetir a aula anterior, é só recapitulando, é que nós precisamos de iluminação do Espírito Santo. Eu mostrei alguns, principalmente um texto em Lucas 24, mas há outros, em que Jesus abre o entendimento dos apóstolos para que eles entendessem a Escritura. Então, é sempre importante, e nós vamos praticar isso na sequência, porque vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine. O tema dominante da Bíblia, da história, da criação, pode o contexto maior que você conseguir imaginar, é a revelação de Deus Filho, a centralidade de Cristo. Ele é Criador, ele é o tema principal da Bíblia. No Monte da Transfiguração, Deus Pai, diante de Moisés e Elias e Jesus, Deus falou que era para ouvir Jesus, não que ele desautorizou Moisés e Elias, mas ele disse: Olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E o próprio Jesus, em Lucas 24, o próprio Jesus, no caminho de Emaús, expôs àqueles dois discípulos tudo que a Bíblia, Antigo Testamento no caso, dizia a respeito dele. Então, esses foram brevemente a, claro, e a aplicação desses princípios ao estudo de Efésios, né? Então, esse foi o entendimento, assim, muito brevemente, da primeira ministração. E hoje, então, agora vamos entrar numa coisas um pouco mais concretas, né? Então, agora eu vou voltar a projetar o slide de hoje, que vocês receberam em cópia no arquivo. Não, não é esse não, Horácio. Errei. Stop. Share. É, deixa eu ver aqui. É, é esse aqui. Agora sim. Agora vai. Então, pessoal, Efésios capítulo 1, primeiros dois versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui os dois primeiros versículos da carta, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. E desses primeiros versículos, destacamos aqui três temas ou elementos ou que precisamos entender para podermos assimilar bem o conteúdo da carta. Primeiro é quem é Paulo. E quando Paulo reivindica esse título de apóstolo de Jesus Cristo, o que isso significa? Que implicações isso tinha e tem até hoje, né? O outro tema que se sobressai aqui são os destinatários da carta. Paulo é o autor, um autor
empoderado, autorizado por Jesus, como veremos, e dirige então essa carta aos santos em Éfeso. Essa expressão vai designar, então, designa de fato a igreja cristã que existia naquela cidade, cidade de Éfeso. E, claro, a cidade onde a igreja estava, a cidade de Éfeso. Então, pelo menos esses três principais elementos e tópicos surgem aqui nesses primeiros versículos como importantes para que possamos compreender bem a carta. Quem é Paulo? Como surgiu a igreja em Éfeso, no caso, os santos, e a própria cidade de Éfeso, que cidade era essa. Então, inspirado nisso, o slide seguinte está aqui o roteiro da nossa ministração de hoje. Paulo, o apóstolo de Cristo aos gentios, exploraremos isso em algum detalhe. Algumas informações sobre a cidade de Éfeso, sobre a igreja em Éfeso, como começou, como foi a dinâmica da entrada do evangelho ali em Éfeso, os principais temas da carta de Éfeso e, afinal, uma explicação, na verdade, um pouco mais conceitual de princípios de estudo e de interpretação bíblica, a importância do contexto. E haverá outro tópico aí também. Então, esse é o nosso roteiro para agora. Comecemos, então, com o nosso apóstolo Paulo. Está aí de volta o primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ninguém nasce apóstolo. A pergunta que se faz, então, é como Paulo se tornou apóstolo. E o livro de Atos dos Apóstolos conta a conversão e o apostolado de Paulo em 3 episódios. O episódio narrando quando tudo aconteceu, mas depois o próprio Paulo reconta essa história em 2 outros momentos em que ele narra aos seus ouvintes como ele se tornou apóstolo. Na verdade, como ele se converteu de opositor e perseguidor de Cristo e da igreja em grande pregador da igreja, do evangelho, aliás, pregador do evangelho. Eu escolhi o relato que Paulo faz do seu próprio conversão e apostolado em Atos 26, porque, né, ao contar essa história ao rei Agripa, Paulo falou de detalhes que nos outros 2 relatos do livro de Atos não apresentam tantos detalhes como esse. Então, vamos então, Paulo diante do rei Agripa, está aqui. Eu transcrevi o texto com alguns destaques para facilitar a nossa aula e exposição. Então, eu vou ler aqui, está projetado aí na tela, vocês também receberam a cópia, lendo e aí comentamos os pontos importantes, né? Então, está aí Atos 26, aliás, tem alguma coisa errada aí, Atos 26, não é 13 não, tá? A rodapé está errada, é 26, de 1 a 18. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres da luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aproveitar aqui, já corrigi o meu slide. E também aqui. Eu já vou ficar com o slide certinho aqui para depois para para os arquivos finais. Então, Paulo estava a caminho de Damasco, se bem me lembro,
com autorização das lideranças de Jerusalém para prosseguir na sua perseguição contra os seguidores de Jesus. E aí, no relato dele, ele viu uma luz que excedia o esplendor do sol. Bom, vocês conhecem a história, e aí Jesus se dirigiu diretamente a Saulo. Na época, Paulo ainda respondia como Saulo, né? Um detalhe interessante é que Jesus se dirigiu ao Saulo em língua hebraica. Por que que eu falo isso? Porque alguns insistem que a turma em Jerusalém, Jesus e os escribas e fariseus falariam aramaico. No entanto, aqui diz que Jesus falou com Saulo em hebraico, só para não deixar de comentar um detalhe. E aí Jesus se identifica, eu sou Jesus a quem tu persegues, e aí passa a destacar comando que Jesus passou a dar a Paulo. Primeiro, Paulo, fica em pé. E Jesus diz, eu apareci a você para certas coisas e ele especifica, para te pôr por ministro. Ministro aqui significa servo, significa testemunha. Perdão, ministro é servo. E também testemunha. Por que testemunha? Porque Paulo estava ali vendo Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. E repara bem, Paulo, você a partir de hoje é um servo, eu estou te dar serviço, você é servo, e você é testemunha, porque você está me vendo em glória. Paulo ali viu Jesus ressuscitado. E, e Jesus apareceu a Saulo no mínimo mais 2 vezes, porque ele diz: testemunha das coisas que tens visto, ou seja, que você acabou de ver agora, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Como essa expressão está no plural, Jesus apareceu a Paulo no mínimo mais 2 vezes. E aí vem o detalhamento da missão. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. E eu vou adiantar um slide, depois eu volto para esse. Qual é o sentido do enviar? É, enviar, envio, na língua original grega do livro de Atos, é apostelo, que é eu te envio, eu estou enviando. E o sentido desse verbo é enviar em uma missão, para uma tarefa. Há um outro verbo em grego que tem um sentido mais genérico de enviar. Então, você quer mandar uma encomenda para alguém, você não usaria esse verbo apostelo, você usaria um outro verbo, pode ter um sentido mais genérico, até de portador, tá? É, então, Jesus enviou Paulo, Jesus como que apostolou Paulo, porque nós não temos em português o verbo apostolar. Se tivesse, seria a melhor tradução. E Jesus, então, conferiu a Paulo uma autoridade representativa. Quando alguém enviava nesse caráter apostólico, o enviado ia para a missão revestido da autoridade e do poder de quem o enviou. Então, quando Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo: olha, o que eu estou falando e fazendo, não o falo por mim mesmo, nem faço o que eu quero, nem deixo de querer. Sou servo, sou testemunha do que eu vi e fui formalmente constituído por Jesus como um enviado. Então, não é pouca a reivindicação que Paulo faz ao se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui tem várias implicações. Quando alguém, se eu envio alguém com autoridade e procuração da minha parte, o que acontece é que essa pessoa me representa. Quem recusa ouvir o enviado, na verdade, está recusando ouvir quem comissionou aquela pessoa, né? Então, esse é
uma reivindicação muito forte. Eu vou voltar para o slide anterior, porque com esse esclarecimento, aí nós veremos assim o resto da entender a natureza da missão. Eu vou interromper momentaneamente aqui a transmissão, os slides, porque eu recebi aqui um pedido de ajuda do Renato Dantas, que ele não está conseguindo conectar, mas é que ou- às vezes, não sei por que, às vezes a mensagem que eu mando para o grupo, em alguns e-mails vai parar na lixeira ou no spam. Então, deixa eu só ver se eu tenho aqui também o. Não, mas é isso. Vamos ver. Se alguém tiver aí o link aí, puder mandar para o Renato. Horácio, Oi. o Renato entrou no início. É porque chegou agora esse e-mail, mas deixa eu voltar aqui então. Eu já entrei, Horácio. Eu Não, já beleza entrei, então. Porque o e-mail, ok? você entrou antes do e-mail, você foi. Não, me mandaram o link, beleza? Ah. Mas, ó, Obrigado. fica aí o alerta, pessoal, que por vezes, eu não sei explicar por quê, a mensagem que eu mando para o grupo cai na lixeira ou no spam. E se você tiver um tempinho, conecta naqueles 15 minutos iniciais que a gente tem aquele tempo para resolver essas pequenas pendências tecnológicas, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui então ao. Mas olha só como é importante compreender o apostolado. Olha a missão que Jesus deu a Paulo. Primeiro, ele enviou aos gentios. O último texto aqui, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te apostelo, te envio, te constituo apóstolo. E atenção, lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Jesus é a luz. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Então, é, a missão de Paulo era trazer a turma não judia, os gentios, todos os povos que não são fora os judeus, que estavam em trevas, que não tinham a luz da verdade, não tinham a luz de Deus, nem da palavra de Deus. A missão de Paulo, então, era levar, convertê-los das trevas para a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, não é que Paulo tinha que ir atrás de uma luz para levar para os gentios. Jesus, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a verdadeira luz, disse: vá e leve a luz que eu sou, que eu falo, para todos os povos. E também fala convertê-los do poder de Satanás a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, poder aqui é a palavra grega exousia, significa autoridade e poder na mesma palavra. Quando Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, todo poder ou toda autoridade me foram dados no céu e na terra, ele usou a Bíblia registra essa palavra, exousia, que significa as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus tem autoridade para governar e ele tem poder para fazer o milagre que ele quiser. A, a exousia inclui tanto a posição hierárquica conferida de governo, como, de certa forma, ela inclui a ideia do dinamis, o poder miraculoso, porque a exousia também inclui a ideia de um poder operante. Então, o que acontece, meus queridos e amados, daquela época até hoje, quem não está convertido das trevas para a luz, quem não foi ainda alcançado pela obra redentora de Jesus, continua debaixo do governo da autoridade de Satanás. Ponto. E como é que há essa mudança de status espiritual e que se reflete no emocional e até no físico? É, primeiro, Cristo crucificado, o escrito da dívida encravado, perdão, derrota de Satanás e nós crucificados com ele. Meus irmãos, minhas irmãs, não há libertação do poder de Satanás. Ninguém sai de debaixo do império das trevas. Ninguém é livre da autoridade do governo do inimigo, a não ser
através de Cristo crucificado e ressurreto, e cada um de nós crucificados com ele e também ressurretos com ele, como a palavra diz. Então, e feito isso, remissão dos pecados. Outro efeito unicamente possível pela graça de Deus e alcançado na cruz do Calvário. E qual o objetivo afinal de tudo isso? Que recebam herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. O objetivo final é os gentios também herdarem o reino de Deus, é todos os povos herdarem todo o projeto do reino eterno, novo céu e nova terra. Daqui deriva, meus queridos, que a missão de Paulo era 100% totalmente cristocêntrica, centrada na pessoa, na palavra, no ensino, na obra de Jesus. E, portanto, Paulo ele foi não só autorizado, mas empoderado por Jesus, quando Jesus diz: eu te apostelo, eu te envio, você me representa. Né? Então, e todos esses aspectos, meus queridos, da missão que Jesus deu a Paulo, vão aparecer de forma clara, eu diria até contundente, tanto na história da igreja em Éfeso, que nós leremos aí alguns trechos hoje, como também na carta de Paulo aos Efésios. Então, vamos resumindo aqui. Jesus, que é o contexto maior do universo, da Bíblia, da história, Jesus, tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse Jesus constituiu Paulo seu apóstolo, também o constituiu servo e testemunha para levar ele próprio, Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, a sua mensagem e a sua pessoa a todas as nações da terra. Então, nesse slide aqui eu resumo isso, dizendo que os gentios são todos os povos que não os judeus, e as nações gentílicas estão em trevas sob o domínio, sob a autoridade de Satanás e condenadas por pecados. E a tarefa de Paulo era convertê-los das trevas para a luz, Jesus é a verdadeira luz, libertá-los do domínio do inimigo, Cristo crucificado e crucificados com Cristo, é assim que essa libertação se concretiza, e conduzi-los à remissão dos pecados. Novamente, só isso é possível através de Cristo crucificado, para que afinal recebam uma herança eterna. E tudo isso daí nós veremos, tanto na história da igreja em Éfeso, como no conteúdo da carta de Paulo aos Efésios. Você vai lembrar, por exemplo, que Efésios, no capítulo 6, é o texto clássico, só para ilustrar aqui rapidamente, que fala da guerra espiritual, que aconteceu de fato na cidade de Éfeso, como veremos em vários aspectos. E, enfim, mas é parte do libertá-los do domínio do inimigo e convertê-los, transportá-los ao reino de Cristo. Só para citar um tema da carta que tem a ver com a missão de Paulo e com a história da igreja em Éfeso. Mas é um tema, nós já veremos quais são os principais temas. Bom, a história de Paulo, até chegar em Éfeso, merece alguma reflexão. Paulo, em que pese a tremenda revelação inicial que ele teve com Jesus, ele também é um homem como nós e foi aprendendo. Então, antes de chegar a Éfeso, Paulo teve duas paradas principais. Atenas, o registro está em Atos 17, de 15 a 34, não lerei o texto inteiro porque é longo, mas, ao chegar em Atenas, Paulo sentiu seu espírito se agitar ao ver a idolatria, começou pregando na sinagoga e numa praça. Como os atenienses eram muito curiosos por qualquer novidade, eles nunca tinham ouvido aquela pregação, falando de Jesus, de ressurreição e tal, e se interessaram de ouvir e levaram, então, Paulo ao Areópago, que é um espaço público lá em Atenas, em que os pregadores e filósofos se reuniam para falar e discutir. E ali Paulo fez um discurso muito bem elaborado, porque ele
disse: olha, atenienses, vocês são religiosos aqui, tem templo para todos os deuses, mas há um Deus desconhecido, e é desse Deus que eu vim falar, que é o Criador e tal, etc. E Paulo começa daí, aí chega a falar de Jesus e da ressurreição. Quando Paulo falou da ressurreição, os eruditos e filósofos lá disseram: não, tipo, depois a gente ouve depois, ô Paulo, você tá, esse assunto aí, agora você extrapolou. Aí, não há nenhum registro no livro de Atos que Paulo tenha falado da cruz. E tal, se falou, não ficou o registro, mas em Atenas foram poucos resultados, e acredito que Paulo saiu de lá não muito satisfeito. É, depois de Atenas, a parada seguinte foi em Corinto. Em Corinto, alguns fatos interessantes, né? Ali em Corinto, Paulo encontrou Áquila e Priscila, que terão um papel interessante em Éfeso também. E em Corinto, o número de convertidos foi espantoso. Em Corinto, quase que o oposto de Atenas. Houve uma manifestação abundante do poder do Espírito Santo, ao ponto de que em 1 Coríntios 1,7, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto posteriormente, disse: nenhum dom falta a vocês, no caso ali, carismas, dons do Espírito Santo. Só que em Corinto, Paulo, de certa forma, mudou a ênfase da pregação dele. O resumo está nesse texto que eu transcrevi aí, o próprio Paulo narrando a experiência dele em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É quase que um contraste com a pregação dele em Atenas, mais elaborada, correta, boa, amém. Alguns se converteram, Atenas houve fruto, mas não tão impactante. Só que parece que Paulo, entre Atenas e Corinto, ele aprendeu algo. E a pregação do Evangelho é pregar Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, anunciar Jesus que é a luz do mundo, que é o Criador de todas as coisas, que nele tudo subsiste, que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando Paulo, de certa forma, deu um foco em Corinto, digamos assim, fortemente cristocêntrico, e o resultado já foi muito melhor do que em Atenas. Já houve muitas conversões e um manifestar das novas realidades do reino de Deus. A igreja em Corinto experimentou todos os dons. Nem por isso se tornou automaticamente uma igreja plena, porque as duas cartas dele aos Coríntios tratam, são cartas de correção de problemas sérios, mas não é o meu assunto aqui. Mas olha a mudança da ênfase e os efeitos foram muito maiores do que em Atenas. Então, parece que Paulo levou essas lições para Éfeso. Então, vamos agora chegar em Éfeso. Mas antes de falar da igreja em Éfeso, vamos pescar aqui algumas informações que eu fui buscar numa publicação da International Bible Encyclopedia. Eu mandei escaneei a página e mandei para vocês aí, para quem lê inglês. Infelizmente, eu tenho em inglês. Mas algumas características de Éfeso: uma localização privilegiada, está aí o mapa, fácil acesso de barco por estradas, e é um centro regional, um lugar de clima agradável, terras férteis. E aqui vem informações interessantes. A origem da cidade de Éfeso é muito antiga. Tradições dizem que foi construída pelas Amazonas, aquelas tribos de mulheres guerreiras, e que desde a época das Amazonas havia ali, elas fizeram um templo para a adoração da deusa da terra. Os séculos passam, os gregos vieram, dominaram, e ali começaram o culto à deusa grega Ártemis. E depois dos gregos vieram os romanos,
e trocaram Ártemis pela Diana, a deusa Diana. E na época da pregação de Paulo em Éfeso, o templo da Diana era visitado por peregrinos do mundo inteiro e fonte de fama, riqueza da cidade à época de Paulo. Só para não deixar de comentar o registro, tempos depois, aí uma história que a Bíblia não conta, mas me parece registros confiáveis, a, o apóstolo João foi morar em Éfeso. Depois que Paulo passou lá, pregou, e nós vamos ver isso. E com João, acompanhou o apóstolo João, Maria, mãe de Jesus. Então, parece que ali em Éfeso se tornou, tempos depois, a morada do apóstolo João e de Maria, mãe de Jesus. E, curiosamente ou não, no ano 431 da era cristã, houve um grande concílio da igreja em Éfeso, e uma das conclusões do concílio da igreja em Éfeso, no ano 431, foi declarar Maria, mãe de Jesus, como sendo mãe de Deus. De certa forma, de Éfeso vem também, se origina também também não é que o culto a Maria começou ali, mas ganhou uma oficialidade ali. Então, em Éfeso, de certa forma, Maria ascende aos altares da igreja romana como mãe de Deus. Só para não deixar de destacar, irmãos, como é impressionante a territorialidade dos demônios. As Amazonas adoravam a divindade feminina, depois os gregos, depois os romanos. A igreja veio, conquistou a cidade, virou um grande centro cristão. Éfeso era uma das principais igrejas daquela época, dos primeiros séculos, era ali naquela região que chamavam de Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ali era a terra coração da igreja, as igrejas cristãs mais fortes estavam naquela região, e Éfeso era uma delas. Mas os demônios não desistem, e no ano 431 se oficializa ali, de certa forma, a mariolatria. Só para destacar o seguinte: a cultura de qualquer povo ou cidade é influenciada pelo nível espiritual, para bem ou para mal. Então, nenhuma cultura é neutra, nenhuma cultura é boa em si mesma. Toda cultura de qualquer povo está sob influências de Deus e do inimigo. E, por vezes, temos que filtrar e temos coragem de rebater as influências do inimigo. Então, essa era a cidade de Éfeso, e ali começou, então, o Evangelho. Agora vamos falar da história da igreja em Éfeso. Há uma passagem rápida de Paulo por Éfeso, Atos 18, 18 a 21, mas sem maiores comentários. Em Atos 19, sim, aí essa é a principal passagem que conta a história da igreja em Éfeso. É interessante, talvez, você abrir a sua Bíblia aí em Atos 19 e vamos destacar alguns pontos importantes que têm conexão com os conteúdos da carta. A carta de Paulo aos Efésios está intimamente ligada ao que aconteceu naquela cidade, como não poderia deixar de ser, né? Então, abre aí, por favor, em Atos 21, aliás, Atos 19, perdão, e vamos destacando aqui. Na primeira parte aqui do registro, Paulo encontrou 12 discípulos que conheciam as coisas mais parcialmente. Quando Paulo encontrou esses 12 discípulos, ele perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. Disseram, não, nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, e vocês foram batizados de que jeito? Em nome de quem? Não, batismo de João. E Paulo, então, completou elementos importantíssimos que faltavam à fé daqueles irmãos, não só em termos da fé, mas como em termos de experiência. Eles precisavam experimentar o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, Paulo começou seu ministério ali, completando a formação e a experiência desses 12, que muito provavelmente eram fruto da pregação de
de um outro servo de Deus chamado Apolo, que tinha passado em Éfeso antes de Paulo, e que era um homem poderoso nas Escrituras e que conhecia até o batismo de João. É quase certo que esses 12 discípulos de Atos 19, de 1 a 8, eram discípulos fruto do ministério do Apolo, que está narrado no capítulo anterior. Então, Paulo, olha só, Paulo começa a pregar em Éfeso, completando o ensinamento e a experiência de um grupo de cristãos que estavam incompletos. E, na verdade, nós veremos que a carta de Paulo é a carta que leva a igreja a uma experiência de plenitude. A minha leitura é que o encontro com aqueles discípulos incompletos ligou em Paulo um modo de raciocínio que é plenitude de Cristo, e que é um tema da carta dele àquela igreja tempos depois. Ser perfeito na Bíblia, a palavra perfeito, não é sem falha. A ideia na Bíblia de perfeito é ser completo, a quem ou a que nada falta. Então, Paulo vai ter esse enfoque na carta dele. Só que em Éfeso, pessoal, a, a pregação lá foi estrondosa. Ele começou pregando na sinagoga, ganhou pessoas para Cristo, tanto judeus como gregos. Se você olhar o versículo 10, fala que por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Paulo, então, começou na sinagoga, converteram vários judeus e gregos, foram para a escola de Tirano. Quem assistiu ao vídeo que eu enviei daquele arqueólogo, ele mostrou lá nas ruínas de Éfeso, onde tinha essas escolas, né? E, e ali, os milagres, a proclamação de Cristo foi extraordinária. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, curas extraordinárias. Os lenços de Paulo, as roupas, as coisas que ele usava, operava milagre. Eles pegavam os lenços de Paulo e levavam diante dos enfermos, os enfermos eram curados. Ali, o poder, imagina o tanto de demônio que operava ali debaixo do culto de Diana. Uma cidade idólatra na sua essência, uma cidade que cultuava demônios desde a sua origem. E repare, a Bíblia diz que quem cultua ídolos está cultuando demônios. Então, é só cultural, é a tradição. Meus queridos, minhas queridas, quem cultua ídolos, cultua demônios, mas quando a pregação de Cristo chegou, é demônio fugindo, era exorcismo acontecendo, a tal ponto que alguns judeus exorcistas, vendo aquele poder extraordinário que, através de Paulo e dos cristãos, acontecia de cura e de expulsão de demônios, eles tentaram ir de carona. Eles eram filhos de um sacerdote, Sete, e tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? E o endemoniado, empoderado pelo demônio, bateu nos 7 que fugiram feridos. E quando essa história divulgou, porque não tinha o WhatsApp, mas tinha as praças e as fofocas da cidade. Então, rapidamente se espalhou essa história. Aí, o que aconteceu? Olha, isso é interessante, o versículo 17. Depois que essa história desses exorcistas fracassados saíram nus e feridos, olha o que diz aqui. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, Paulo, convertê-los da potestade de Satanás para Deus, das trevas para a luz. E na sequência, relata aqui que muitos dos que seguiam artes mágicas, versículo 19, também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos, e valia uma pequena fortuna aquilo ali. E o versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, ali a missão de Paulo
foi cumprida, talvez na sua mais plena expressão. Cristo crucificado, ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele pagou o preço das nossas enfermidades e do nosso pecado. Pessoas se convertendo a arrependimento, arrependei-vos. Saiam das trevas, da magia, da macumba, da feitiçaria e venham para a luz. Eles queimavam os livros de arte mágica, se libertando da escuridão, do poder de Satanás, das enfermidades e vindo para Cristo de uma maneira muito poderosa e plena. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido e a palavra do Senhor crescia poderosamente. Outra coisa interessante é que nos versículos que eu destaquei aqui no slide, versículos 10, 17 e posteriormente Atos 20, versículo 21, Paulo fala de judeus e gregos juntos. E nós encontraremos na carta dele, no capítulo 2, um dos efeitos de Cristo, da obra de Cristo, é juntar judeus e gregos. E no final do capítulo 19 tem um motim do Demétrio, que comandou a turma lá dos artífices que estavam tendo um prejuízo danado, que o povo não queria mais comprar. Que negócio de Diana, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Quem queria saber de Diana num contexto desse? Rapaz, Jesus é quem cura, quem dá vida, quem é a luz, que expulsa demônio em nome de Jesus. Já falar, rapaz, num contexto desse, que Diana que nada. E aí vocês conhecem a história, né? Houve um motim, uma confusão danada, e Paulo, afinal, teve que sair. Mas Paulo ficou ali cerca de 3 anos, talvez um pouquinho mais. Estou aproveitando aqui para corrigir detalhes do meu slide. E toda essa história da igreja de Éfeso, por um lado, reflete a missão que Jesus deu a Paulo, e por outro, muitos desses pontos estarão contidos e detalhados na carta que Paulo dirigiu àquela igreja, que não foi uma carta de correção, foi uma carta de edificação na direção da plenitude de Cristo. E aí, então, da história da igreja em Éfeso, tenho aí nesse slide algumas conclusões e observações. Provavelmente, Éfeso foi o ponto mais alto da carreira apostólica de Paulo. Provavelmente ali foi o momento mais elevado, poderoso, sublime, pleno, completo do ministério de Paulo. Foi a cidade onde Paulo investiu mais tempo, pelo menos 3 anos, se não mais, ao ponto de, quando Paulo saiu de lá, a igreja em Éfeso já tinha presbíteros, pastores ordenados durante a estadia de Paulo. Então, Paulo deixou uma igreja estruturada, uma igreja com líderes estabelecidos. Isso não aconteceu em todas as cidades, não dessa maneira. A carta foi escrita para aperfeiçoamento e edificação, não tinha um caráter corretivo, como a carta aos Gálatas, como a carta, as duas aos Coríntios. Ela não tinha esse caráter de, ó, tem coisa errada, vamos corrigir. Paulo estava preso quando escreveu, e há um forte paralelo de conteúdo com a carta aos Colossenses. Por quê? Porque em Colossos, que é outra história, a heresia que chegou a Colossos era que o conhecimento de Cristo era insuficiente. Eles precisavam de outras fontes de conhecimento. Aí, em carta aos Colossenses, Paulo vai dizer: olha, vocês não entenderam nem uma fração de quem é Jesus. Aí ele expõe na carta aos Colossenses Cristo com uma profundidade, uma abrangência que a gente nem cabe direito na cabeça da gente. Então, por isso, Éfeso, uma carta voltada para levar a igreja à plenitude de Cristo. Colossenses, uma carta voltada para mostrar que Cristo é tão pleno que não precisa de mais nada. É claro que essas duas cartas convergem no conteúdo. Alguns estudiosos dizem que 70% do conteúdo de uma carta está na outra. Agora vamos, então, aos principais temas da carta. Alguns já diriam, o principal tema é a igreja, é um tema. Um dos principais temas lá é a guerra espiritual, isso é um tema. E há outros também.
Mas o principal tema eu detalhei aqui. Eu fiz uma leitura e fui anotando dos 6 capítulos da carta aos Efésios. Eu anotei e tabulei as expressões. A expressão em Cristo ou equivalentes acontece em 24 versículos. Em Cristo, ou equivalente a isso, nele, ou parecido. De Cristo aparece em 26 versículos. Essa expressão de Cristo ou equivalente. Por Cristo acontece em 5 passagens da carta. E há pelo menos 3 ocorrências da expressão para Cristo, uma ocorrência da expressão com Cristo, em 7 outras passagens que se referem a Cristo, que não se enquadram em nenhum desses agrupamentos. No total, você tem mais de 60 referências diretas a Jesus, ao que ele fez, a quem ele é, a quem nós somos nele. Você tem mais de 60 referências a Jesus de vários aspectos e formas em 6 capítulos. Então, qual é o tema principal e dominante da carta aos Efésios? É Cristo em vários aspectos e percepções. Em Cristo, o que Deus fez em Cristo nós somos adotados. Em Cristo a igreja é edificada. O que é de Cristo. Paulo é um apóstolo de Cristo. Nós recebemos graça e paz de Cristo. Nós somos de Cristo. A igreja é o complemento, que algumas versões trazem como plenitude, mas a melhor tradução é complemento, de Cristo. E por Cristo, nós temos acesso ao Pai. Através de Cristo, somos adotados como filhos. E por aí vai. Então, meus queridos, o tema disparado, dominante, que na verdade incorpora todos os outros assuntos da carta, devem ser entendidos e estudados em Cristo, com Cristo e para Cristo. Eu não posso estudar guerra espiritual sem olhar para Cristo como a maior autoridade nos céus e na terra, e nós, posicionados pela graça de Deus em Cristo, muito acima dos demônios. Eu não posso falar da edificação da igreja, a igreja não edifica-se a si mesma sem Cristo, porque diz lá, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele mesmo deu dons, ele mesmo capacitou. Então, toda a edificação da igreja vem de Cristo através dos membros e se conclui com a expressão da plenitude de Cristo, porque a igreja existe para Cristo, ela é a noiva de Cristo. Ela é o que torna completo aquele que já é pleno. Então, não dá para falar de edificação da igreja sem que tudo isso esteja como que involucrado, envelopado em Cristo, por Cristo e para Cristo. E assim, cada um dos temas que ele vai tratando estão todos debaixo desse grande arcabouço lindo, maravilhoso, insondável, pleno, que é Jesus Cristo em todos os seus aspectos. Então, o grande tema principal ao qual todos os outros temas vêm, de certa forma, subordinados, encaixados no tema principal, que é Cristo. E, a partir da próxima ministração, começarei a expor capítulo por capítulo, vou explorar esses temas, sim, mas já debaixo desse imenso guarda-chuva multifacetado que eu expus aqui nesse slide. E estamos quase no fim da ministração de hoje. Eu quero destacar aqui, então, 2 regras ou princípios para estudar, e não é só de interpretação, é de estudo da Bíblia, mas vamos lá. Primeira coisa, princípio importante, é o contexto. Do contexto amplo, universal, cósmico, eterno, que é Cristo, para o contexto da cidade de Paulo, do que aconteceu lá. Por que que Paulo vai falar no capítulo 2 que em Cristo judeus e gregos se tornam um só? Porque em Éfeso houve muitos convertidos, judeus e gregos, gentios.
E Paulo viu o poder de Cristo crucificado e ressuscitado, e quando as pessoas se encontram com isso, como elas eram redimidas, curadas, libertadas e edificadas. Cristo em nós e nós em Cristo. Em Éfeso, a guerra espiritual foi na cara. Cura, expulsão de demônio, o fracasso dos exorcistas judeus ambulantes e, afinal, a grande oposição do Demétrio, que não deu em nada. A igreja continuou firme e forte lá por muitos séculos. Mas aí Paulo vai falar da guerra espiritual, porque em Éfeso a guerra espiritual aconteceu diante dos olhos da cidade inteira. Então, o contexto é importantíssimo para compreender e para ensinar. E um outro princípio que eu trago aqui é a integralidade das Escrituras. A Bíblia explica a Bíblia. Eu ilustro isso a partir de Mateus 4:7, o episódio da tentação de Jesus, em que o diabo cita a Bíblia, está escrito, e Jesus diz, mas também está escrito. Então, para entender a carta aos Efésios e qualquer outro livro da Bíblia, nós temos que, primeiro, antes de tudo, recorrer à própria Bíblia. Existem estudiosos liberais que rejeitam isso, diz que não, porque são vários autores, porque são vários contextos, porque são histórias diferentes, histórias que têm nada a ver uma com a outra. Não entenderam que a Bíblia inteira tem um assunto só, que é Jesus. E, ao longo da exposição do conteúdo da carta, que eu pretendo iniciar na próxima aula, eu vou, com certeza, vou citar outros textos da Bíblia para aprofundar o nosso entendimento daquilo que leremos. E aqui eu termino essa segunda aula, lembrando que o nosso próximo encontro será no dia 12 de março, mesmo horário, e o conteúdo do próximo encontro, aí sim, vou fazer a leitura e a exposição do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Vou interromper aqui a gravação